Pessoal, boa tarde. Como eu disse para vocês que eu ia estar lendo hoje o livro de Abacuque. Deus ele me deu uma direção para estar lendo esse livro. Eu já li outras vezes, algumas vezes, sempre achei bastante interessante. Mas hoje eu tive uma visão um pouco diferente quando eu estava lendo esse livro. Eu vi ele numa perspectiva um pouco diferente. Eu queria compartilhar com vocês, vocês que têm interesse de estudar a palavra, eu sei que muitos têm. Eu queria estar compartilhando os pontos que eu achei interessantes no livro de Abacuque, lendo ele hoje, Nós sabemos que Abacuque foi um dos profetas menores, O tempo de ministério dele não foi longo, ele foi bem rápido, no ministério dele aqui na Terra, foi um tempo bem curto. E a gente lendo o livro de Abacuque, a gente percebe que Abacuque ele era alguém que tinha bastante intimidade com Deus. Por quê? A forma que ele falava com Deus. Ele não tinha medo de falar com Deus, de questionar Deus. Então assim, a gente percebe que é alguém que tinha uma certa intimidade com Deus. Uma coisa que eu achei interessante, que até então eu não tinha observado, é a função de Abacuque no templo. Deu para perceber, e eu estava estudando algumas coisas também, lendo algumas coisas, alguns estudos que indicam que Abacuque ele era um levita. Possivelmente Abacuque era um cantor, ele exercia essa função no templo. Tanto é que Abacuque 3 a gente pode perceber que é uma oração em forma de cântico, Então assim, eu achei que tinha muito a ver com a gente esse fato de Abacuque ter um ministério levítico também, Sabe outra coisa interessante? O significado do nome Abacuque. Abacuque significa abraço. Olha que interessante. Quantas pessoas estão precisando de um abraço, gente, nesse momento? Momento que a gente não pode, na verdade, abraçar, Então assim, muitas vezes nós tivemos a oportunidade de abraçar e nós não valorizamos. Hoje nós estamos impedidos de abraçar, Muitas pessoas estão precisando de um abraço nesse momento. Então assim, que nós sejamos abraçados pelo Senhor, sabe? Que nós possamos nos sentir abraçados pelo Senhor, porque Deus ele tem toda a condição, de abraçar todos nós de uma vez só. Então, e Abacuque lá na sua intimidade com Deus, ele já começa o livro assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? A gente pode perceber que Abacuque já estava clamando por algum tempo, Abacuque já estava gastando algum tempo ali em oração e intercessão diante de Deus. Por quê? Porque a nação de Judá estava em pecado. E Abacuque estava indignado com aquela situação. Abacuque não entendia como que o povo de Deus, o povo que se chamava povo de Deus, podia andar de maneira tão errada e Deus não intervir. Abacuque não entendia por que Deus ele não entrava naquela situação e não trazia nenhuma correção para aquele povo. Na verdade, Abacuque clamava por justiça, Abacuque andava pelas ruas e ele via que a maldade andava solta. Ele via que não existia verdade em ninguém. Abacuque via que até mesmo os profetas, os sacerdotes, eles andavam de maneira errada, eles não obedeciam mais os mandamentos do Senhor. E por causa dos profetas e sacerdotes andarem de forma errada, eles acabavam fazendo com que o povo errasse também. Não existia mais uma voz de comando, não existia mais alguém com autoridade espiritual capaz de conduzir aquela nação, de fazer com que aquela nação andasse de forma correta diante do Senhor. E Abacuque ele expõe a tristeza do seu coração, Ele expõe seus sentimentos diante de Deus e ele fala: Deus, até quando? Até quando, Deus, eu vou clamar e eu não vou ter resposta? Até quando, Senhor, as coisas vão andar dessa forma? Até quando as pessoas vão se conduzir por si mesmas, Até quando, Deus, o povo que se chama pelo seu nome não vai ouvir a sua voz? Até quando o povo que se chama pelo seu nome não vai andar conforme os seus mandamentos, Senhor? Esse era o questionamento de Abacuque. E no versículo 5 em diante, nós vamos ver Deus respondendo para Abacuque. Só que Deus, ele não responde da forma que Abacuque esperava, não. Deus, ele fala para Abacuque que está preparando os caldeus, e que os caldeus vão investir contra Judá. Os caldeus vão se levantar contra aquela nação. E Deus, ele mostra para Abacuque o quanto aquele exército podia ser cruel, o quanto aquele exército tinha ódio pelas nações. E era um exército forte, um exército que conseguia conquistar territórios, que não tinha medo de ninguém. E era esse exército que Deus ele ia incitar contra aquela nação. E Abacuque fica indignado também com isso. Ele começa a pensar: mas como assim, Deus? Como o Senhor, sendo tão santo, vai permitir a maldade, principalmente contra o seu povo?
Abacuque não consegue compreender aquela forma que Deus usa para corrigir aquela nação. Ele entra em confronto com ele mesmo, ele entra em confronto com Deus. Nós vemos o livro de Abacuque inteirinho, Abacuque em confronto, meio desnorteado com a situação, sem entender, questionando. É o que nós fazemos, Nós fazemos muito isso. Eu sou mestre em questionar. Nós questionamos, quando nós não entendemos, nós questionamos. Mas Deus, Ele quer nos ensinar a confiar. Deus, Ele quer nos ensinar a crer, mesmo quando nós não entendemos a situação. A gente pode observar, a gente observa o tempo inteiro no livro de Abacuque, que Abacuque ele vive mesmo naquele dilema entre acreditar que Deus está no controle, que Deus está vendo a situação, que Deus é Deus que corrige, mas também é Deus que ama, e ele se coloca na brecha da intercessão por aquela nação. É isso que nós temos que fazer. Esse é o nosso chamado agora, Essa é a nossa missão atual. Deus está nos chamando para nos colocar na brecha da intercessão pela igreja e pela nação. Porque o dilema de Abacuque era esse. Por que os caldeus, eles enfrentavam tantos povos? Por que tantos povos morriam nas mãos dos caldeus? Por que eles conquistavam tantas terras? Por que eles tinham tantos prisioneiros? Que a Bíblia fala que os prisioneiros eram como a areia do mar. Por que eles tinham tanta força para dominar as outras nações? E por que eles tinham também essa força para dominar naquele momento a nação que era a nação do Senhor? O povo que se chamava povo de Deus. Esse era o dilema de Abacuque. Entender por quê. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que a nação fosse afligida? Por que Deus permitiu que a nação passasse por aquela opressão? Por que Deus tem permitido nós vivermos o que nós estamos vivendo nesse tempo? Quero dizer para você, para que o nome dele seja glorificado. É para que o nome dele seja exaltado. Deus, ele nos mostra claramente o poder do inimigo. Assim como mostrou para Abacuque. Abacuque teve total clareza de qual era o exército que estava se levantando contra a nação de Judá. Contra Jerusalém. Abacuque, ele viu o quanto aquele exército era poderoso. O quanto aquele exército era forte. O quanto estrago aquele exército poderia fazer. Ele estava ali diante de um confronto. Temer o inimigo ou crer em Deus. E ele escolheu crer em Deus. Ele escolheu acreditar que Deus poderia livrá-los. Independente da situação. Independente da força do inimigo. Ele acreditava que Deus, ele estava acima de tudo aquilo ali. Ele estava no controle. Olha, eu vou ler para vocês uma descrição desse exército que levantou contra aquela nação, dada em outro livro, Foi no caso com Jeremias. Olha só, fala assim, voam como águias, trazem a violência junto a eles, fazendo um número tão grande de prisioneiros como a areia do mar. Zombam dos governantes e das cidades fortificadas, pois eles constroem cercos como nenhum outro povo, e dessa maneira conquistam o que querem. Seus carros são como tempestade, seus cavalos mais ligeiros que a águia, destruição e morte em tempo recorde. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Deus, ele permite que Abacuque contemple exatamente o que estaria vindo sobre a nação. Agora, sabe o que é bastante interessante? Diante de tudo que Abacuque visualizou, porque Abacuque teve uma visão, Deus mostrou para ele em visão. Diante daquela visão, como Abacuque se posicionou? Primeiro, ele se propôs a ficar atento. Por quê? Porque as coisas mudam de uma hora para outra, entendeu? Deus, ele é Deus de estratégia, gente. E nesse momento que nós temos que fazer como igreja, estar atentos, estar ligados no trono, sabe? Nós estamos nas nossas casas, não estamos lá no templo, frequentando o templo, mas nós estamos ligados no trono da mesma forma, da mesma maneira. Mais uma vez eu afirmo para vocês, a igreja está na melhor fase da igreja. Nós estamos vivendo a melhor das experiências que nós poderíamos viver nessa terra. Por quê? Nós temos a oportunidade de atrair Deus para as nossas casas. Nós temos a oportunidade de ter intimidade com Deus dentro do nosso quarto. Nós não precisamos de plateia, nós não precisamos de microfone na mão para invocar o nome do Senhor. Aonde nós estivermos, Ele nos ouve.
Ele nos atende, Ele nos responde, né? Então assim, da mesma forma que Abacuque se propôs a estar atento à voz de Deus, quero te convidar a ficar atento, fica ligado no que Deus está fazendo, fica ligado no propósito que Deus tem para nós, no propósito que Ele tem para a igreja, nessa era, nesse tempo, nesses dias que nós estamos vivendo. É um momento que, igual já falei, não é permanente, é passageiro, mas enquanto estamos passando, gente, vamos aproveitar o máximo, sabe? Vamos aproveitar o máximo, vamos absorver o máximo que nós pudermos absorver daquilo que Deus tem para nós. Hoje nós temos a oportunidade de estar dentro da nossa casa, com a nossa Bíblia na mão e buscando dele. Buscando dele. Quantas vezes alguns de nós questionou isso? Quantas vezes, Senhor, eu quero ser guiado pela tua palavra, eu quero viver o verdadeiro evangelho. Gente, é o momento, é o momento. Nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos conduzir, para nos orientar, para nos revelar a vontade dele, para nos revelar o propósito dele para nós. Nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Nós somos ovelhas de um rebanho e nosso pastor é o Senhor Jesus. Sabe, nós temos um pastor aqui na terra também que está também trabalhando em prol das ovelhas, está trabalhando em prol da igreja. E eu acho que tem feito um bom trabalho. Sabe, tenho visto ele preocupado, tenho visto ele tentando, né, realizar ali as reuniões, realizar ali a Santa Ceia, preocupado com a vida espiritual da igreja, preocupado com os idosos da igreja. Todo momento ele pede para a gente estar entrando em contato com um, com o outro, para conversar, para orientar, sabe? Mas acima dele, gente, temos o Senhor Jesus que está cuidando de nós. Temos ele, aquele que tem os olhos, que vê tudo, que vê em todo lugar, sabe? Não tem nada que faça você se perder dele. Nada pode fazer você se perder do Senhor Jesus. Nada pode esconder da presença dele. Nós não vamos escapar dos olhos daquele que nos chamou, daquele que nos escolheu, daquele que nos amou primeiro. Sabe? Ele tem nos sustentado, ele vai sustentar a nossa fé. Da mesma forma que ele sustentou Abacuque naquela situação. Porque Abacuque não perdeu a fé. Abacuque não perdeu a esperança. No capítulo 1, no versículo 12, Abacuque ele fala assim, olha como que ele se posiciona. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Olha o que Abacuque afirma. Deus mostra para ele a violência do inimigo, a força do inimigo, o quanto aquele exército era poderoso, o quanto aquele exército tinha força para destruir. E o que Abacuque fala? Não és tu, Senhor, meu Deus, não morreremos. Abacuque ele preservou dentro dele. Abacuque ele tinha uma certeza no seu coração, ele tinha uma convicção na sua alma. Ele sabia que mesmo diante de todo o sofrimento que a nação iria passar, porque Deus estava dizendo que ia exercer juízo sobre a nação, mas Abacuque ele tinha uma garantia no seu coração, uma certeza no seu coração, de que eles não seriam destruídos por completo. Gente, e para finalizar, uma coisa muito importante, Deus ele pede para Abacuque escrever a visão. Ele fala, escreve a visão em tábuas, de forma que todos possam ler. E é interessante que ele fala assim, até mesmo os que passarem correndo. Ou seja, a visão tinha que ficar muito clara para que toda a nação pudesse compreender o propósito de Deus. Sabe, é muito importante para nós hoje compreendermos o propósito de Deus para nós nessa situação. É muito importante para nós entendermos, gente, qual a visão de Deus para a igreja nessa terra, né? O que Deus espera de nós, qual é a expectativa de Deus em relação à sua noiva, né, a sua escolhida, qual é a expectativa do coração de Deus em relação a nós, né? Hoje, como eu disse no início, a gente tem tido a oportunidade de fazer da nossa casa um templo, da nossa casa um santuário para o Senhor. Dentro de cada família, cada um de nós, Deus ele vai ser honrado, Deus ele vai ser glorificado. Talvez você pode falar assim, mas eu não tenho essa facilidade para fazer um culto na minha casa, né, meus parentes, ou eu não consigo juntar. Gente, não tem problema. Você se ajoelha, você se dobra diante de Deus aí na sua casa e faça da sua casa um altar para o Senhor. Faça da sua casa um templo do Senhor, porque nós somos a igreja. O nosso coração, na realidade, é o altar do Senhor. Sabe, nós não necessitamos de muitas coisas. Deus ele é simples. Sabe, Deus ele quer que a gente volte a essa simplicidade da adoração.
Deus Ele quer que a gente volte a essa intimidade que nós tínhamos com Ele lá no passado. Sabe, quando nós conhecemos Jesus, que todo momento a gente queria chegar no quarto, queria dobrar o joelho, queria orar e a gente chorava diante do Senhor, né? Há quanto tempo a igreja não derrama lágrimas diante do Senhor? Há quanto tempo nós não nos arrependemos dos nossos pecados? Sabe por quê? Porque nós ficamos tão acostumados com a religião, tão acostumados com as nossas idas à igreja todo domingo. Na verdade, nós, né, quarta, sexta, domingo, até pouco tempo era segunda, quarta, sexta, domingo, domingo de manhã, domingo à noite, nossas tarefas, né, nossos compromissos religiosos. Mas é necessário que haja agora arrependimento. Nós precisamos nos arrepender como igreja. Nós precisamos nos arrepender como filhos de Deus e buscar de Deus qual é a vontade dele para nós. Qual é o propósito de Deus para nós hoje? Que Deus Ele venha perdoar as nossas falhas, sabe? Que Deus venha perdoar a nossa negligência como cristãos, como servos de Deus. Que Deus Ele venha perdoar a nossa negligência como missionários, né? Há quanto tempo nós não levamos a palavra para ninguém? Quanto tempo nós não oramos por ninguém? Nós não tínhamos tempo, né? Hoje nós estamos aqui, de certa forma confinados, mas com total liberdade para falar com Deus, com total liberdade para buscar a presença dele, com total liberdade para ser cheio do Espírito Santo. Sabe, como eu disse, vamos sair dessa mais fortes, mais bem preparados, mais bem equipados, e vamos espalhar a unção de Deus sobre essa terra. Nós vamos cumprir o propósito que Ele tem para nós como igreja nessa terra. Nós vamos exercer o nosso ministério até que Ele nos leve, até que Ele venha nos buscar. E quando Ele vier, nós estaremos preparados para subir, no nome de Jesus.